Olá, olá, vamos começar mais um Histórias Contadas, né, Léo? Ó, top demais, hein? Hoje, o convidado aqui hoje é importantíssimo, né? Com certeza, internacional, né? É um tema bom, é o primeiro convidado internacional do programa, então, a partir de hoje, Léo, o nosso podcast entrou em outro nível, né? Com certeza. Desbloqueou um cadeado, uma Exatamente. fronteira. Antes de apresentar o convidado, fala um pouquinho dos nossos patrocinadores aí. Projeto Saúde Não Tem Idade, pessoal. Você que precisa de fisioterapia, ginástica, natação infantil, aulas de ritmos, procure o projeto, fisioterapia, psicologia, procure o Projeto Saúde Não Tem Idade na região nacional. Fica na Rua do Luar, número 41, e o telefone de lá é 3354-1313. 3354-1313. Léo, que patrocinador top que a gente tem, né? Que vem impactando vidas de pessoas aqui na nossa região, né? Com certeza, necessário, né? E vem aí também um evento aí maravilhoso do projeto, né? 10ª edição da caminhada e maratoninha do Projeto Saúde Não Tem Idade. E eu já fiz minha inscrição, você já fez a sua? Com certeza, vou ficar de fora dessa. E nós é cara esperto, né? A gente faz no primeiro lote, né? Ué, paga mais 001. barato. Já tá no segundo lote já, hein, pessoal? Mês de junho aí. E aí, aproveita lá e já adquire a sua inscrição com desconto. Enquanto houver, né? Porque são vagas limitadas. Exatamente. Léo, apresenta aí o nosso convidado internacional pra gente aí. Hoje a gente vai conversar com um moço, um rapaz, 36 anos de idade, da Venezuela, missionário, formado em assistência social e participou de diversas viagens missionárias, como na Colômbia, Brasil e Marrocos. Bem-vindo ao podcast Histórias Contadas, Diego. Muito obrigado, boa tarde para todos vocês e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, viu? A gente que agradece aí você ceder um tempo para contar um pouquinho pra gente aí da sua história de vida. Tem várias perguntas, né? Eu já vou começar, viu, Léo? Pode. Conta um pouquinho pra gente quem que é Diego, nasceu na onde, conta um pouquinho da sua família aí. Beleza. Bom. Um pouquinho da sua infância. Tá bom. Ok, eu sou o Diego, né? Sou venezuelano, como já dá para perceber pelo sotaque, né? Cresci numa família, obviamente, humilde, lá na Venezuela, na cidade de Maracaibo. Uma cidade que, na verdade, é como fronteira com a Colômbia. Digamos... somos 4 irmãos, né? Meus pais ainda estão vivos lá, meus irmãos também estão morando lá, tenho sobrinhos hoje também, e digamos que estudei, digamos, em uma escola pública, né? Fiz faculdade, fiz serviço social, me formei lá, e digamos que depois de me formar eu fui trabalhar no Ministério Público. Eu trabalhei lá em Caracas, no Ministério Público, e depois do Ministério Público eu pedi demissão e fui para uma ONG para crianças. Então, de alguma maneira, tive algum trabalho na área de serviço social, exercendo a profissão, né, que eu estudei, e basicamente isso. Desde novo, você já interessou para projetos sociais, para programas sociais? Sim e não. Por exemplo, talvez eu não entendia aquele conceito de projetos sociais, né? Mas desde que eu era criança, eu estava envolvido com a igreja, né? Então a igreja, ele fazia um papel muito social, né? Exatamente, um papel muito social, muito de visitas às pessoas, aos órfãos, às viúvas, às pessoas doentes. Eu sempre ajudava, digamos, nessa área. Só que quando eu comecei na faculdade, comecei estudando biomedicina. E depois eu conheci um grupo cristão, né, que se chama CRU, hoje é muito conhecido no mundo, e me envolvi com eles com missões. E aí foi que eu conheci esse mundo missionário, né, de conhecer tanto pessoas que trabalhavam no campo, como de projetos sociais que estavam em aquelas regiões onde talvez o evangelho era pouco, ou onde a necessidade era muita, né, digamos, socialmente falando. Show de bola. E o que te fez sair da Venezuela e para outro país, você acha que tem a ver sobre essa questão missionária também? De sair de um local, conhecer um outro espaço? Olha, quem me conhece, meus amigos sempre falavam que eu ia morar em outro lugar. Eu sempre falava que eu ia morar em outro lugar. Quando eu comecei a fazer faculdade, como comentei, eu comecei com biomedicina. Só que quando eu conheci o grupo missionário, o grupo de CRU, eu senti que realmente meu papel, ou talvez a minha função, não ia ser dentro de um laboratório. Então, porque eu sempre fui muito digamos, de contato, de conversar com pessoas e tudo isso. E aconteceu que depois que eu me formei,
depois que eu conheci o Ministério de CRU, eu troquei de curso. Fui para serviço social. Eu falei, uai, eu posso ir perfeitamente ajudar as pessoas através de uma profissão, por que não fazer com serviço social? E aí foi que eu troquei de curso. Então, Você achou ali sua profissão? uma oportunidade, tipo assim, olha, eu posso ser cristão perfeitamente, mas também posso fazer uso de uma carreira, de uma profissão que vai me ajudar para brindar e oferecer de alguma maneira um serviço melhor às pessoas. Sua família é toda cristã? Não, Não? não, é engraçado, mas não. Agora eles conhecem um pouco, mas não são, digamos, praticantes. Eles conhecem, digamos, de alguma maneira, mas eles não vivem assim como evangélicos. Ah, show de bola. E como é que foi essa chegada sua aqui no Brasil? Como é que você foi parar no norte de Minas? Bom, eu morava em Caracas, né? Depois que a situação da Venezuela começou a ficar um pouquinho mais apertada, eu tomei a decisão de sair. Mas quando eu saí da Venezuela, eu saí procurando bem-estar, né? Eu acho que todo mundo procura, de alguma maneira, qualidade de vida, né? Procurar serviços, digamos, ter condições, digamos, favoráveis para viver. E estando em Caracas, eu saí para a Colômbia. E lá na Colômbia, eu me envolvi com uma igreja, comecei a trabalhar lá, comecei a apoiar o trabalho lá também. E eu trabalhava lá como... meu Deus, aquele que trabalha no restaurante... Garçom. Garçom, isso. Eu comecei a trabalhar lá nisso, né? Só que depois o restaurante fechou, fiquei desempregado, né? E começou aquela batalha, né? Que eu ia fazer com a minha vida. Eu tentei voltar para a Venezuela, não aconteceu. Acredito muito de verdade que foi Deus que permitiu esse processo para trabalhar no meu caráter. E estando lá na Colômbia, foi que se deu a oportunidade de eu servir aqui no Brasil. Eu entrei em contato com hoje, né? Eu trabalho com a organização Love Movimento, né? O meu pastor, obviamente, Rafael. E nós estamos numa base missionária que está no norte de Minas Gerais. Mas então eu entrei em contato com ele, estando lá na Colômbia. Começamos a conversar, a orar. E efetivamente, olha, eu conversei com ele 4 de janeiro de 2019. E ele me respondeu dia 7 de janeiro, 3 dias depois. Começamos a conversar. E o dia 3 de agosto do ano 2019, eu já estava carimbando o passaporte aqui no Brasil. Olha que bacana. Então, você saiu da Venezuela, foi pela questão da crise ou pela questão missionária? Pela crise. Pela crise. Eu não vou espiritualizar nada falando, nossa, que ele tinha uma visão missionária, não. Eu saí porque eu queria bem-estar, eu queria ajudar meus pais, né? Eu queria, de alguma maneira... obter alguma das coisas que a gente quer, né? A gente é jovem, quer de alguma maneira uma casa, um carro, né? E as condições não estavam dando para isso. Eu saí pensando nisso, porém, eu já tinha um chamado missionário há muitos anos, né? Desde o ano 2009. Eu comecei a fazer missões no ano 2007. Então, no ano 2009, eu tinha a plena convicção que eu ia realmente ser missionário. Por isso foi também que eu troco de curso. Eu mudei o curso. E eu estava fazendo biomedicina, troquei para serviço social, achando, tá bom, eu vou ser missionário, eu vou procurar uma profissão que vai me ajudar no campo. Que encaixa, né? Exatamente. Não, show de bola. E deixa eu te falar, o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre a questão econômica lá da Venezuela, que não é uma coisa que aconteceu de repente, né? Já vem ali mostrando sinais desde a sua infância. Conta um pouquinho pra gente o que você relatou pra gente aqui. Olha, a situação lá na Venezuela é bem complexa, né? Eu não sou especialista em temas de política, né? Só que a gente deve reconhecer uma das coisas que outras pessoas talvez nem gostam de falar disso e nem querem reconhecer. E tá tudo bem. Mas a realidade é que a situação na Venezuela não é de agora. Provavelmente o mundo está sabendo da situação da Venezuela a partir do ano 2014, ou pelo menos no ano 2013, né, que foi quando Chávez morreu, essas coisas, né? Mas essa situação de desabastecimento, de falta de insumos de hospitais, digamos, de falta de tanto alimentos, remédios, problemas com a gasolina, isso tem muito tempo. Desde a sua infância você lembra disso? Ano 2007 começou esse processo. 2007 começa o processo, digamos, quando estava Chávez, né, governando lá. Só que o problema é que se a capital está bem, entre aspas,
Tudo está bem. Tudo está bem. Então, os estados que eram fronteiras com, por exemplo, o Brasil, com fronteira com Colômbia, eles eram que estavam sofrendo mais. Por quê? Porque os insumos da Venezuela, por pessoas, digamos, que estavam prejudicando o país, levavam os produtos fora da Venezuela para vendê-los mais caros. E, obviamente, lucrava muito mais. Então, eu me lembro no ano 2007, 2008, já viajando para outra cidade do interior. Para quê? Para comprar óleo, açúcar, farinha. Que isso. Só que é um tema, digamos, que muitos não reconhecem. Falam, não, é mentira. Eu falei, uai, mas eu me lembro de fazer isso. E como eu, podem falar com muitas pessoas que faziam isso. Mas como eu falei, o centro da Venezuela, digamos, os estados mais do centro, eles não sofreram tanto. Mas os estados que estavam mais nas periferias, por assim falar, foram os estados que mais foram prejudicados por essa situação. O ser humano ele é muito adaptativo, né? Você acha que os venezuelanos, eles, de uma certa forma, acostumaram com essa questão de viajar para uma outra cidade para comprar um alimento e não sentir tanto esse problema econômico? Acaba se tornando ali uma atividade normal ali? Para algumas pessoas se tornou. Não é fácil, né, fazer uma viagem tão longa digamos, para trazer comida. De fato. Mas eu acho que algumas pessoas se acostumaram a isso. E, por exemplo, os seus irmãos, eles têm esse pensamento que você teve de querer sair de lá? Você acha que é mais difícil sair? Ou eles não querem sair, não querem permanecer lá? Eles acreditam que de alguma maneira possa mudar ali uma realidade econômica ali, política? Não, eu acredito mais uma coisa que cada um de nós teve as oportunidades, né? E, obviamente, tudo depende, ou todo mundo aproveita ou não as oportunidades que tem. Por exemplo, nós somos 4 irmãos. Eu estou aqui no Brasil, né, como missionário, estou servindo a Deus. Eles sabem que eu estou servindo a Deus, então glória a Deus por isso, eu estou tranquilo. Só que a minha irmã, ela inclusive se formou recentemente como médico. Ele é médico, se formou recentemente. E está a minha outra irmã caçula, que também está trabalhando lá numa clínica. Agora, meu irmão, ele saiu, ele está nos Estados Unidos, mas ele saiu por aquela fronteira, né? Ele caminhou até chegar até Estados Unidos, né? Passou pelo Darién, aquela selva, tudo isso. Então, de alguma maneira, ele saiu, ele não está tendo talvez a qualidade que ele gostaria ou imaginou que teria lá, mas ele saiu. No meu caso, nós nos respeitamos muito e eles, digamos, entenderam, o Diego é missionário. Tipo, para eles, ou pelo menos para a minha família, eu não saí porque eu estava procurando bem-estar. Eles entenderam que eu saí porque eu estava servindo a Deus. Pela uma missão, né? Exatamente, pela missão. Show de bola. Como é que você conheceu Deus? Olha, o bairro que eu cresci é um bairro bem, digamos, com pouco desenvolvimento lá em Maracaibo. Sim. Hoje já é diferente, né? Hoje pelo menos já temos as ruas asfaltadas, né? Antigamente era só areia. Mas o que acontece? A igreja que estava lá, eles procuravam as crianças para levar para a escola dominical. Sim. Eu confesso sempre isso. Eu comecei para a igreja, foi por... Não vou falar por faminto, mas era porque... Pelo lanche. Eles davam... E, cara, não era um lanche, então, era somente um biscoito e um copo de suco. E eu comecei, foi por isso. Só por um biscoito e por um copo de suco. Então, eu comecei a ir, gostei, fui aprendendo e, digamos, sempre estive envolvido dentro da igreja. Sempre. Mas comecei a ir, foi por isso. Agora, de conhecer a Deus... Eu confesso que em vários momentos da minha vida foi assim como flutuante, né? Digamos, estava aqui, um dia não, um dia sim, um dia não. Mas realmente, eu acho que eu conheço todos os dias. Mas se teve algum momento impactante, eu acredito que foi quando eu estava num momento no ano 99, né? É um 17 de julho de 1999. Eu sou bom com data, essa coisa aí. Ele, digamos, tive um encontro com ele.
Só que ao longo da minha vida eu já teve outros momentos que me marcaram realmente. Então, digamos, por isso que eu falo, como conhecer Deus, eu conheço todos os dias e procuro conhecê-lo, né? Show de bola. Bacana. Me fala um pouquinho sobre a questão. Você chegou a trabalhar em Venezuela como essa questão missionária, né? Sim. Tem algum caso assim que te fez amar mais essa questão missionária? Ou que te marcou de alguma forma? Que você falou, não, é esse caminho mesmo que eu vou seguir? Sim. Eu comecei, a minha primeira viagem missionária foi no ano 2007, foi para a Amazônia, com os indígenas. E para mim isso foi como um divisor de águas. Porque de verdade, quando eu estava vendo tudo o que estava acontecendo, que eu estava conhecendo outra realidade, outra cultura, para mim foi como, uau, foi cabuloso. Foi como que, Um soco na boca do estômago. Não, realmente, não, foi uma coisa que me marcou. Ao ponto que eu voltei no ano 2009. Mas no ano, voltei no ano 2008 e tudo bem. Mas no ano 2009 foi como que, aí sim como foi que eu tive a convicção que era isso que eu queria fazer para sempre. É dizer, ajudar as pessoas, não somente levando as pessoas a conhecer a Deus, mas também a que tivessem qualidade de vida, oportunidade, crescimento, isso. E na Colômbia, teve algum fato assim que você presenciou na questão missionária assim que te marcou? Olha, Você ficou quanto tempo lá na Colômbia? fiquei quase 2 anos, mas na verdade Colômbia foi... Eu amo Colômbia, tenho amigos colombianos que amo também, só que para mim Colômbia foi um período muito difícil, onde eu fui processado muito forte. E falo no sentido de eu cheguei, né, procurando oportunidade para crescer, só que o contexto social em que eu estava não estava me permitindo isso. Tinha muitos venezuelanos, um pouco de xenofobia, tudo isso, né? E digamos, infelizmente acontece. Só que na Colômbia foi o período que eu passei fome, passei frio, tive uma situação difícil, de verdade. Tipo, eu passei fome, que muitas vezes a minha comida era... a minha refeição diária era um miojo só. Ou em outros dias mais horríveis, foi um copo de água com biscoito de sal. Acabou. Então, Colômbia foi para mim um processo de aprendizado e de aprender a dar valor. Talvez não é que não sei se é que eu era desagradecido ou eu não era grato a Deus pelas coisas, mas a Colômbia foi um período que Deus trabalhou muito no meu caráter, nas minhas emoções e aprender a dar valor às coisas simples, né? E foi lá, digamos, foi mais um processo do caráter do Diego, porque eu confesso que eu era uma pessoa muito arrogante, muito arrogante. Eu acho que era necessário passar por esse processo. Você falou que lá na Venezuela você trabalhou no Ministério Público de lá. Sim. Como é que é essa questão, esse trabalho público lá na Venezuela? Porque aqui no Brasil a pessoa que trabalha no Ministério Público é um cargo assim de excelência, né? É concursado É também. concursado. Lá Sim. também é concursado? Sim, o que acontece? Lá, na verdade, eu entrei na CONAPRO, né, que coordena, em espanhol, em português seria a Coordenação Nacional de Proteção de Vítimas e Testemunhas. É isso aí. Então, eu entrei lá por indicação de uma professora. Ligaram para ela, como ela era uma professora de boa referência lá, ligaram perguntando que se ela tinha colegas, profissionais para indicar. Ela falou, eu não tenho profissionais para indicar, eu tenho só 2 alunos. Imagina, eu ainda estava terminando, estava no último semestre. Ela falou, eu tenho 2 alunos que eu recomendo eles, que eu dou aval que eles são de qualidade. E aí, então, nos indicaram que hoje é um dos meus melhores amigos, né? Ele é pastor, inclusive, hoje, lá na Venezuela. E eu. Então, os 2 fomos, digamos, indicados. Só que depois meu amigo, por coisa do ministério, que ele foi chamado para o ministério, então ele não foi e eu fui para Caracas. Então, eu cheguei numa coordenação. Eu tinha debaixo, digamos, da minha liderança, entre aspas, por assim falar, eu liderava os assistentes sociais e sociólogos da unidades que atendiam as vítimas. A unidade se falava como aquele escritório que usa atendimento de vítimas. Mas era ligado assim ao regime político de lá?
entre aspas, supostamente o Ministério Público é uma instituição do Estado, né? Que esteja parcializada ou que estava parcializada, sim, isso não é mentira, não. Naquele momento estava supostamente estava assim, já estava parcializada, realmente. Hoje está pior, mas naquele momento estava bem mais tranquilo, entre aspas. Bacana. Você ficou quanto tempo nessa profissão? 2 anos. Porque o que acontece? O Ministério Público é uma instituição que lá cresce mais quem é advogado. E como assistente social, o teto é muito baixo. Inclusive, eu ganhei, digamos, eu fui promovido eu entrei como assistente social 1 e terminei como assistente social 3, que era o mais alto rango que eu, digamos, poderia chegar. E esse amigo seu que você falou que hoje é pastor lá, na época ele já era evangélico? Também. Vocês se converteram juntos assim? Ou um ajudou o outro a se converter? Como é que foi assim? Não, ou foi automático? Não, nós nos conhecemos na faculdade. E de alguma maneira, dentro dos grupos, a gente sempre se conhece. Que são cristãos se juntam, né, de alguma maneira. Mas então, nós nos juntávamos para fazer atividades, inclusive. Mas trabalhamos dentro da nossa formação, nós trabalhamos em conjunto. Inclusive, o estágio nós fizemos junto. O TCC fizemos junto, tudo isso. Bacana. E no Brasil, o Diego, o que você achou da questão da recepção? Que você, antes de vir pelo Brasil, você veio pela Colômbia. Qual foi sua recepção aqui pelos brasileiros? Pelo que você já falou, pela Colômbia você não tem muitas memórias boas, né? Pelo momento de adaptação sua. E já no Brasil, quando você veio para o Brasil? Olha, eu não falo isso, não vou falar disso no sentido somente porque eu estou num podcast e eu preciso brasileiro, falar. Hein? Exatamente. Mineiro. Exatamente. Uai, não, mas peraí. Eu, na verdade, eu amo o Brasil, de verdade. Inclusive, ano que vem, se Deus permitir, eu quero me naturalizar brasileiro. É meu sonho. E, digamos, vocês nem foram mais. No meu quarto, eu tenho uma lista de desejos, né, ou de sonhos, e um deles é esse processo de ser brasileiro. Show. Agora, a recepção aqui é excelente. Agora, falando de verdade, Minas Gerais, eu me sinto mineiro. Talvez você possa falar, mas você não é mineiro, tá tudo bem. Mas de verdade, Minas é um estado que me acolheu muito bem. Você passou por quantos estados brasileiros? Na verdade, eu já visitei outros estados. Eu já fui para Roraima, já fui para Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, fui para o Rio, fui para Vitória, fui para... São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, exatamente. Mas, para ser sincero, Minas é um estado que a comida é uma delícia. Pãozinho de queijo. Oh, bom demais, né? Fala para mim, você já encontrou outro pão de queijo igual o nosso aqui? Não. Na Venezuela, na Colômbia, né? Não, achei não. Inclusive aqui dentro do Brasil. Uma coisa engraçada, recentemente fui para São Paulo e um amigo me falou assim: vou te levar para comer a melhor comida mineira. E eu assim, eu levantei a sobrancelha, olhei para ele. Vai, peraí, você tá mal sabe ele que eu sou mineiro. Ué. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Ele falou, não, Diego, eu vou te levar. E fomos. Eu falei, cara, isso não é comida mineira, não. E o pior, me levaram a comer frango caipira. Quando eu vi, era frango de grande, cara. Era frango de grande. Eu falei, cara, isso não é caipira, não. Eu conheço frango caipira. Mas, acontece. Mas já, digamos, sendo um pouquinho mais sério nessa parte, em Minas Gerais, eu me sinto amado. Talvez alguns, Eliomar conhece lá onde eu moro, mas eu tenho família aqui. No sentido, pessoas que me adotaram. Eu tenho pais, eu tenho irmãos, pessoas que eu chamo de irmãos que me ligam, que quando eu estou doente me cuidam, ou quando preciso de alguma coisa. Então, eu recebi, digamos, um cumprimento na Bíblia. Tem um versículo, se não me engano, em Marcos, capítulo 10, que diz que aquele que deixa tudo por causa do evangelho, ele vai receber o dobro. Eu recebo isso. Eu recebi isso à medida de pessoas, de amigos que me cuidam, que brincam comigo, que fazem uma piada comigo, mas é isso, é porque eu aprendi a amar o Brasil, amo o Brasil de verdade, respeito muito e sempre falo com as pessoas que às vezes eu escuto muito brasileiro falando muito ruim do Brasil.
e esquecem de tantas bênçãos que nós temos aqui, que porque temos, é uma realidade, e que estão tão reais, tão Palpável. digamos, palpáveis, né? Então a gente precisa como ver as oportunidades, ver o que está ao redor para sermos melhores. Então eu vejo um país de muita oportunidade. Voltando à questão da comida aí que você falou aí, que você foi em qual estado? Que o cara falou, vou te levar. São você vai- Paulo. São Paulo. Eu viajo pouco, mas nos lugares que eu já fui também, não, em outros estados, é frequente a gente ver mesmo. Restaurante, comida mineira. Exatamente. E você não vê de outros estados, É. né? Então a gente pode falar, a gente tem a melhor comida. Tem. né? Não, isso, aqui, de verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu estava na Colômbia, eu entrei num programa de comida, um programa de gastronomia, digamos, que mostrava culinária do mundo, exatamente. E naquele momento eu vi o feijão tropeiro. Quando eu vi a receita, eu falei, meu Deus, eu quero. E de Que verdade, quando eu invenção que cheguei esse aqui, pessoal fizeram. quando eu cheguei aqui, eu acho que foi uma semana depois de eu ter chegado aqui em BH, foi que eles me levaram para comer aquele Tropeirão. tropeiro, mas era um trem assim, desse tamanho. Tinha assim. ovo. Tudo. Torresmo. Então é um Muito bom, tropeiro, né? muito bom, muito bom. Então, de verdade, para mim, eu já aprendi, né? Eu gosto muito. Por exemplo, outra coisa de comida. Eu não comia. Venezuelano não está acostumado a comer feijão todos os dias. Não, nós não comemos feijão todos os dias. Se acha muito pesado para o estômago, então eles não comem. Só que eu já me acostumei. Hoje, de verdade, meu almoço tem que ter arroz, feijão, salada e carne. É os dois primeiros. Exatamente. Arroz e feijão e os agregados. É, né? o Exatamente. complemento. Questão de culinária lá na Venezuela. Conta um pouquinho pra gente lá de comidas típicas, assim, por exemplo, que é o cartão postal igual Minas é o pão de queijo, Frango é o tropeiro, caipira. frango caipira. O que é lá que é de sucesso assim, Olha, que você sente falta? depende. Porque a comida, digamos, a comida é boa em qualquer lugar, por assim falar. Só que sempre tem algumas coisas que você tem aquela... Típica, memória afetiva. Exatamente, aquela coisa boa que você sente aquele gosto, aquela alegria. Mas comida de lá, por exemplo, o prato típico de lá é arroz, feijão preto, né? Arroz, feijão preto, a carne desfiada, com ovo frito ou com queijo e uma fatia de banana da terra frita. Tipo assim, esse, digamos, é o prato típico, que nós chamamos de pabellón. Pabellón. Mas uma comida que eu sinto saudade de verdade, que é uma coisa, é a comida de Natal. Porque a comida de Natal, pensa numa pamonha, vamos supor, parece como uma pamonha, né? Só como com uma farinha diferente. Só que ela é recheada de carne, de muitas coisas. E ela está envolvida com folha de bananeira. E ela é cozida, cara, é muito boa. Essa é a única comida que eu sinto como saudade, como, nossa, gostaria de comer. Como é que chama essa comida? Hallaca. Hallaca. É tipo uma pamonha mesmo, né? Que a pamonha é Sim, revertida. só que ela é diferente. Ela é com outra farinha, não é propriamente com milho. Ela é feita com a farinha de milho precozida. Depois eu vou procurar uma foto e vou mandar para vocês verem. Mas Ô, Eric, é a vê única se coisa. acha aí, coloca aí pra gente aí pra gente Hallaca. ver. Hallaca. Aqui, e questão de cultura? O que você sentiu assim de diferente, ou parecido, ou que te espantou, ou que de alguma forma você ficou assim impressionado com olha, Brasil e Colômbia? Por exemplo, as festas típicas daqui com as festas típicas de lá. Por exemplo, quadrilha. Nós estamos no mês junino, Junho, tem quadrilha. Natal aqui, feriados, por Natal exemplo, é Dia até das Mães. universal, né? exatamente. Não, mas como é que é lá? Né? Não, digamos, a única diferença, digamos, que me marcou e ainda me marca, porque eu vou ser sincero com isso, é com relação ao Natal. Lá na Venezuela, o Natal você passa com amigos. Você passa com família também. Mas se você vai com seus amigos para algum lugar, tá de boa. Tudo bem, certo. isso não é problema. Aqui é um pecado. Não, mas na virada do ano é em família. Ó, inverte. Virada do ano, você procura abraçar a primeira, porque lá temos o costume de que chegou o tempo que nós chamamos de canhonaço, que é quando chega a meia-noite, né?
Então, no momento do canhonaço... Caio Inácio? Canhonaço. Quando chega o momento digamos, daquele momento da virada do ano, nós o que fazemos é a gente procura abraçar as pessoas mais importantes para a gente. A mãe, a avó e tudo isso. Então, de alguma maneira, isso sinto falta. Pelo menos para mim, dezembro é um mês horrível. Eu tento compartilhar, mas, por exemplo, ano passado, 10 horas da noite, que eu fiz? Liguei, fui para casa, fechei as portas, fui dormir e já, pronto. Porque estava um pouquinho como triste, né? Mas realmente, isso é uma diferença com relação a uma festa, a alguma festa que seja diferente para nós. Pelo menos para nós, a virada do ano é muito importante. Pelo menos isso que eu percebo, porque a minha família foi assim, e a maioria dos meus amigos é assim. Eu passava o Natal com amigos, em vários lugares, mas a virada tinha que passar com e família. Aqui é meio diferente, aqui o Natal a gente tenta passar com a família e o Ano Novo é festa, é farra. E tipo, se tem alguma, por exemplo, festa junina, lá tem? Não. Teve alguma cultura dessa que te impactou? Por exemplo, festa junina, nossa, é que... Carnaval. Antes era festa junina, agora é festa junina, julina, setembrina, agostina. Não. Eu acredito que cada estado tem a sua particularidade, né? Na Venezuela também tem estados que têm festas específicas. Agora, na cidade que eu cresci, eu acho que a festa mais importante depois de Natal era a festa da Virgem, né? Lá, que, com grupos de gaita, de música, né? Lá. Mas realmente... Outro tipo de festas com tanta força como é aqui no Brasil, não. Aqui eu vi que são mais impetuosos com a festa, né? Como mais dedicados. Tudo é motivo de festa aqui. Exatamente. Agora, Eliomar comentou sobre o carnaval. O carnaval que nós conhecemos do Brasil é aquele carioca, né? Aquele do Rio de Janeiro, aquele do Sambódromo. Do Sambódromo, tudo isso. Mas era o que aparecia muito na televisão, nos jornais. Aparecia muito esse tipo de informações. Então... Não é uma coisa que lá conseguimos fazer do mesmo jeito. Você faz o carnaval, né? Pelo menos até alguns anos estavam fazendo. Não sei se agora continuam fazendo isso lá, mas as prefeituras lá, ele fazia os carnavais. E alguns eram mais, entre aspas, mais conhecidos que outros. Mas não é tão forte como aqui no Brasil, por exemplo. Cara, é que a Venezuela foi um país muito rico, né? Em que época que foi isso, Léo? De cabeça, assim, eu tava ouvindo um podcast uma vez, o pessoal tava falando que era um dos países mais desenvolvidos que tinha. Você acha que a Venezuela ainda vai se encontrar de novo, esse país assim desenvolvido? Você acha que... Ou você acha que não? É um câncer mesmo, questão política, assim? É bem difícil? Que é um país rico, que tem bastante riquezas naturais, né? Só que é uma boa pergunta, viu? Eu não quero, digamos, eu não falo muito sobre isso porque pode gerar uma expectativa em muitas pessoas, até mim mesmo, né, que talvez. Mas realmente eu acredito que as coisas podem mudar, sim, mas ainda não vejo uma possibilidade imediata. Digamos, se quebrou muita coisa, se desestruturou muita coisa e se estragou outras. Então é como que você precisa reconstruir tudo. Não somente reconstruir a parte, digamos, de infraestrutura, de prédios, não. Estou falando também de uma expressão cultural. Porque foram mais de 20 e poucos de anos, né? Que eu esqueci quantos anos exatamente que tem esse governo política, lá. Né? Então, depois de tanto tempo, de alguma maneira voltar ou reestruturar ou levantar uma situação de país assim, vai demorar. E vai precisar de capital humano também. Muitas pessoas saíram da Venezuela. Olha, a Venezuela teve várias ondas de saída de migração. A primeira foram excelentes. Saíram pessoas, doutores, pós-doutores, pessoas com muitos, digamos, com muito nível de estudo. Já as últimas ondas já não foram tão boas, digamos, a qualidade de profissionais que saíram. Por exemplo, eu quando saí, eu não me considero que eu faço parte de alguma onda, mas tá bom, vamos supor que eu vou estar vou me incluir numa delas. Eu estava fazendo pós-graduação
Eu estava fazendo uma pós-graduação em projetos sociais. Eu não terminei. Por quê? Porque ou eu comia ou estudava. Então já chegou um momento que eu tive que parar a pós-graduação e continuar trabalhando até que sair da Venezuela. Então, de alguma maneira, as pessoas se procuraram se preparar, mas muitos que se prepararam saíram e provavelmente não vão voltar. Tem outros que sim, que querem voltar. É muito difícil, né? Mas são poucos. Pelo menos dos meus amigos, a maioria, se eu perguntar para 100 dos meus amigos, querem voltar como 5 ou 6. Os outros O restante não quer tirar a família e trazer para mais perto. Exatamente. Você tem um sonho desse? Eu gostaria de trazer minha família para conhecer, pelo menos. Porque também eu entendo que tirar uma pessoa que já tem construído toda a sua vida e tirar de lá para vir a outro lugar para recomeçar não é tão fácil. Talvez o jovem é mais fácil, uma pessoa já idosa não é tão simples. E eles têm vontade de pelo menos conhecer? Tem. Inclusive, ano que vem, se Deus quiser, eu quero começar a fazer esse processo para trazer meus pais para conhecerem aqui. Bacana. Show. Ô Diego, fala um pouquinho pra gente do trabalho missionário que você tem feito aqui no Brasil. Bom, Conta alguma história. O que a gente mais gosta aqui é de histórias, né? não, tá bom. Aqui, na verdade, como eu falei, eu estou trabalhando no norte de Minas Gerais. Eu trabalho numa comunidade quilombola. Então, dentro do contexto que eu estou agora, é uma comunidade quilombola, sertaneja, porque estamos no grande sertão de Urucuia, né? E ribeirinha, porque fica na beira do Rio São Francisco. Então, o meu trabalho lá hoje está sendo simplesmente, né? A gente fala assim, mas é um trabalho bem complexo, porque estamos trabalhando com crianças, adolescentes, jovens, e obviamente com adultos, com evangelização. Nós levamos cestas básicas muitas vezes, também estamos já retomando o projeto de aula de violão. Além disso, estou trabalhando numa casa de acolhimento, né, onde nós estamos levando aulas de violão com projeto de vida. Então, de alguma maneira, o trabalho está sendo muito amplo, digamos, e o bom de tudo é que os jovens da mesma comunidade estão nos ajudando. Agora também são parte da equipe. Então, explica para os nossos ouvintes aqui, porque geralmente quando se fala missionário, a pessoa já se pensa assim, ele vai lá numa cidade ali e vai só falar da palavra de Deus, vai só pregar. Mas tem muito do social também, da questão de cultura também, questão de... Fala um pouquinho mais sobre a gente, sobre isso aí. Na verdade, nós sabemos que talvez tem pessoas que têm como esse conceito, que a pessoa vai só pregar e não faz mais nada. Mas não é assim. Na verdade, nós temos outras coisas, nós temos outros braços, outras atividades para fazer. Nós estamos agora projetando outras coisas com relação a desenvolvimento social. Obviamente não posso falar isso agora porque estamos ainda no projeto, mas fora disso estamos trabalhando com, por exemplo, aulas de violão. Eu dava aula de espanhol, nós tivemos aula de inglês também. Teve um momento que também oferecemos aulas de balé. Teve uma menina que nos ajudou com a aula de balé. Então a gente não ficou somente na parte de pregar o evangelho. A gente prega o evangelho, com certeza. Mas a gente também procura oportunidades, ou talvez cursos, ou workshop que se fala, né? Digamos, Workshop. Para levar para as pessoas conhecerem. Sim. Então não fica somente em pregar o evangelho. Pregamos o evangelho como mais importante. Mas também ajudamos e fazemos outras coisas. Por exemplo, eu estou trabalhando com meus meninos que do estudo bíblico. Eu estou tentando educar eles com educação financeira. Nossa, porque muitas vezes é complexo. Eles querem muita coisa, mas não tem nada, mas tem poucas oportunidades. Então, eu estou tentando. Cada um tem seu cofre, né? Eles guardam quando querem, guardam dinheiro, quando não, tudo bem. Mas já planta semente ali no coração. Exatamente. Né? Para criar como essa... Porque eu acredito que um dos problemas, não somente no norte de Minas, mas acredito que seja em muitas regiões do mundo, é que às vezes as pessoas não têm oportunidades ou não têm expectativa do futuro. Então, o que eu estou tentando, através do trabalho missionário, é mostrar para eles que existe uma realidade, que existe um mundo além dos quatro cantos que eles estão, ou além de São Romão. Por exemplo, quando você chega em São Romão, você atravessa uma balsa. Então,
eles sabem que existe um mundo, mas não conhecem muito do mundo que está fora. Tá limitado ali, né? Exatamente. Tá, alguns já saíram para outra cidade, mas os mais novos ainda não conhecem essa realidade. Então, eu, pelo menos, compartilho com eles do evangelho, mas também ensino. Você pode, sei lá, você pode ser um arquiteto, um professor, pode fazer isso. Como para que eles também acreditem um pouco na capacidade que eles têm. Você também foi em Marrocos, né? Quanto tempo você ficou lá em Marrocos? Um mês. Marrocos, lá deve ser um choque de cultura, né? Violenta, né? Porque, pelo menos, a eu gente gostei. somos vizinhos, né? Somos latinos-americanos. Agora, a questão de Marrocos lá já tá meio distante, né? Fala pra gente, conta um pouquinho pra gente da sua experiência lá em Marrocos. Olha, no ano 2011, teve uma oportunidade de visitar Marrocos, né? Antigamente você falava... Eu não falava muito 13 disso. anos. Já passou o tempo. Caramba. Eu quero voltar. Em Marrocos ou ao tempo? Não, no Marrocos, quero voltar. Só que... Tem 13 anos que já foi lá. Mas o que acontece? Quando fomos para trabalhar com um trabalho também de missão, mas não fizemos através de trabalho cultural. Nós demos aula de espanhol, demos aula de salsa para dançar, né? E, obviamente, lá se trabalhava também com fotografia. Mas nós ajudamos foi na parte de salsa, para dançar, e, obviamente, na parte de apoiando, né, o que estava sendo feito lá. Foi uma experiência excelente, gostei demais, só que é um país totalmente diferente. A comida muito boa, só que culturalmente é um país que como que mexe muito com a nossa liberdade, né? Porque a gente, pelo menos nós que estamos aqui no Ocidente, temos uma mentalidade bem diferente de algumas coisas. Eles são mais, em algumas coisas, né, são mais reservados, mas eles talvez aqui somos um pouquinho mais liberais em algumas coisas, né? Mas para mim foi uma experiência única. Lá é muito fechado, assim? Vocês como turistas, vocês sentiram isso? Não. Na verdade depende, né? Depende de quem vai. Por quê? Porque eu fui com duas amigas. E, obviamente, homem e mulher, né, eles não andam juntos normalmente lá, a não ser que são famílias ou esposos. Então, fomos amigos, então, elas caminhavam de um lado de mim, eu caminhava à parte, né, então a gente não tinha muito contato na rua para evitar esse problema cultural. Mas chega a ter algum tipo de sanção? Se você chegar lá e começar a andar junto lá com amigas assim? Ou é só questão cultural mesmo de respeito? Ou existe algum tipo de penalidade assim? Não, penalidade não. Pelo menos no Marrocos não. Talvez em outros países sim tem. Só que no caso do Marrocos, pelo que nós aprendemos no momento que estávamos lá, era uma coisa mais cultural. Então a gente respeitava isso. Porque como missionários ou como pessoas que estavam visitando um projeto missionário, nós não queríamos atrapalhar o trabalho que já estava sendo desenvolvido aí. Então, aí a gente assimila ou vai entendendo, que se você está acompanhando um trabalho, você vai procurar, na medida do possível, se adaptar e evitar problemas para aqueles que vai ficar lá. Existe tipo um treinamento para os missionários? Estamos indo para este país, aqui a cultura é assim... A gente tem que... Existe um mini curso antes de chegar? Sim. Geralmente, as diferentes organizações, que são muitas hoje que estão trabalhando, elas têm diferentes tipos de treinamentos transculturais. Alguns são treinamentos mais focados na área de linguística, outros são áreas focadas no trabalho mais de tradução, traduzir Bíblia, tudo isso. Tudo vai depender da organização e do contexto onde vai trabalhar. Os povos não alcançados, se são povos menos alcançados, ou se são lugares onde eles vão com alguma estratégia social. Por exemplo, tem países que você não vai como missionário, você vai como profissional. Então, para isso... Parte técnica, né? Exatamente, a parte técnica é necessário para muitos missionários hoje estar preparados, não somente com conhecimento de idioma, mas também conhecimento de uma profissão. Eu tenho amigos que fizeram isso. O seu perfil por exemplo, é mais o que nessa questão missionária quando você chega? Cada lugar você se adapta mais para levar a palavra, mais para, por exemplo, você falou que já deu aula de espanhol, ou você acha que você tem uma qualidade melhor de mexer ali com criança, de falar com público infantil, ou você adapta aquele local que você está indo ali fazer a missão? A gente se adapta, e de fato é assim.
Só que, no meu caso, eu não tinha habilidade para trabalhar com criança. Eu jamais pensei que ia trabalhar com criança. Porém, eu agora, por exemplo, eu dou aula uma vez por semana para criança. Eu já fiz de palhaço. E olha que eu odeio palhaço, sou eu. Você vê de palhaço. Eu não gosto deles, cara. Mas de verdade, eu já tive que fazer Você teve que vestir de palhaço. Exatamente. Tá, e tudo bem, eu fiz com alegria, só que eu não tinha descoberto isso até que cheguei no campo missionário. Porque talvez, habilidade, eu não me considero uma pessoa com muita habilidade. A pessoa fala, nossa, você tem habilidade. Eu falei, eu não vejo nenhuma coisa boa. Mas a pessoa às vezes fala, não, mas você é bom em isso. Eu falei, tá bom, obrigado, mas eu não vejo talvez isso. Mas a gente se vai adaptando ao contexto onde você está. Então, é isso que eu tenho aprendido. Diego, vamos fazer uma atividade para criança, um teatro. Eu faço. Que talvez eu goste muito, talvez não, mas eu faço porque é a maneira de transmitir a mensagem. Você chega num local lá e como se diz, está ali presente ali porque deve né? Tá acessível. E aí, Léo, o que você tá achando aí? Tô achando muito bacana aqui. Eu tô ouvindo, aprendendo, né? Eu queria entender um pouquinho, Diego, por exemplo, como é que é a sua rotina lá no norte lá? Durante a semana, fim de semana, porque acontece as missões também que vão sempre lá, né? Inclusive já tive lá, tá, Anderson? Você já fez um trabalho missionário? Já tive lá no... que é isso? lá na base do Diego lá, na base do Love no norte. E aí eu lembro dessa questão, tô ouvindo você falando da questão da balsa aí, e eu queria entender também uma questão que eu não lembro se eu notei lá ou não, sobre a questão do transporte público. Por exemplo, você falou que algumas crianças de lá querem conhecer o mundo, mas às vezes nunca atravessaram a balsa ali, né, o rio ali. Como é que chama? O rio? São Francisco. O Rio São Francisco. São Francisco. Como é que é essa sua rotina ali, nesse local um pouco mais isolado, assim, até mais distante da capital? Como é que é a sua rotina lá? Ok. Bom, a cidade de São Romão é uma cidade bem antiga, né? Uma cidade, digamos, bonita. Eu gosto, obviamente, mas amo mais a minha comunidade pequenininha. Uhum. Porque a comunidade de Comoro se chama Ribanceira. Ela fica a 15 km de São Romão. Então, de abraço aí para Ribanceira e São Romão. Ribanceira é uma comunidade pequena, um distrito, né, obviamente, de São Romão. E lá, digamos, as oportunidades às vezes são poucas, isso é uma realidade. Uhum. Então, pelo menos, a pergunta, talvez para entender a rotina, é um lugar bem calmo, bem tranquilo. Uhum. Então, a rotina vai sendo criada pela própria dinâmica. Porque eu posso ter um plano, mas algumas vezes tem coisas que não acontecem. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma atividade com criança de manhã. Mentira, as crianças estão na escola. Então, à tarde, nem sempre se faz atividade à tarde, pelo menos muito cedo. Por quê? Porque o sol está quente. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no ano passado, São Romão ficou por 3 dias consecutivos como a cidade mais quente do Brasil. Que isso, não sabia. 45 graus, sei lá, 44, 45 graus. Mais quente do que o Rio de Janeiro? Não, é sério. Isso foi, todo mundo ficou assim como, gente, é sério? Foi o que aconteceu. Então, o que acontece? A rotina que eu tenho, pelo menos, é basicamente o seguinte. Eu estou fazendo um curso também, eu estou fazendo um curso de aconselhamento bíblico. Porque eu considero que a gente precisa estar se preparando constantemente. Então, estou fazendo o curso de aconselhamento bíblico. Ano passado eu fiz uma pós-graduação em missiologia. E então, o que acontece? A rotina, eu estudo pelas manhãs, pelas tardes preparo estudos bíblicos, ou preparo algumas entrevistas, algumas coisas para os meninos. E às tardes e noite, algumas vezes eu tenho aula, outras vezes eu dou discipulado, outras vezes eu dou estudo bíblico, ou tenho estudo bíblico com uma família, ou faço alguma visita. Então, a rotina sempre está em função da própria disponibilidade das pessoas. Uhum. Eu faço, obviamente, um plano de trabalho, mas nem sempre dá para cumprir totalmente, porque vamos supor, vou visitar essa semana o Anderson. O Anderson viajou, por exemplo, foi trabalhar ou foi para outra cidade, então vou ter que reprogramar essas coisas. Sim. E como é que fica a questão na atualidade, né, que a gente está vivendo esse avanço cada vez mais rápido das redes sociais, da tecnologia, o acesso à conectividade? Por exemplo, nos interiores não tinham antes, né, conexão
4G, 5G e nem Wi-Fi. Hoje em dia é quase raro um local que não tem acesso à internet hoje. Como é que fica isso em paralelo com um trabalho missionário, um trabalho com um missionário cristão, assim? Como é que você faz, assim, essa relação? Olha, quando eu cheguei na Ribanceira, obviamente lá, não sei se você se lembra quando foi, a companhia, digamos, a companhia telefônica que funciona lá é a Vivo. A Vivo. Só que o sinal às vezes não é muito bom. Só que de 2 anos para cá, eu acho que 2 ou 3 anos já está tendo internet. Já tem uma companhia, né, uma empresa lá que está fornecendo exatamente internet na região. Primeiro, Ribanceira já tem internet. A maioria, não vou falar a maioria, mas eu acho que uns 50% das pessoas lá já tem Wi-Fi nas casas. Então, eu também tenho Wi-Fi na base. Para quê? Para as atividades. Porque, além disso, eu esqueci de falar que nós também temos lá um espaço para passar filmes para as crianças, né? Cinema. O cinema. Paramos um pouco, né? Porque o projetor tinha estragado, mas já estamos resolvendo isso. Mas agora vamos retomar de novo com essa parte. Sim. Então, a internet não era somente para eu me comunicar com minha família, é também para pesquisar as coisas, para projetar alguma informação. Por exemplo, mesmo não tendo agora o projetor, nós começamos a trabalhar agora. Eu tenho meu notebook, ligo o notebook e mostro o cinema para meus meninos, né? Que é o estudo bíblico de 10 meninos que eu tenho. Então, aí fazemos as atividades. Então, a internet ele veio para nos ajudar, realmente. Sim. Agora, como seja o uso, o manejo dele no geral, já é bem mais complexo de falar. Lá é bem bacana. No período que eu fui lá, eu acho que eu tive lá foi uma vez só, não foi, Paulo? Teve um casamento. Um abraço pro Paulo de novo aí. Teve um casamento, um coletivo. Diversos casais casando, tipo, na igreja, sabe? Então, foi o trabalho missionário que realizou, colocou decoração. Então, além dessa questão de levar cesta básica, leva brinquedos, roupas, traz uma questão dos sonhos também, de realização dos sonhos das pessoas. Porque as pessoas ali estão num lugar muito isolado, né, Diego? Assim, um pouco isolado. A gente está falando especificamente de Ribanceira, né? Fora os outros locais que existem no Brasil e no mundo, que os missionários alcançam e levam isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um sonho de casar na igreja. Mas onde que ela vai casar? Onde que ela vai arrumar a decoração? A estrutura que tudo. É caro, né? Entendeu? E aí, uma das questões que eu vi lá no dia, vi também construção de banheiros, levando cesta básica, e aí a equipe do Love chega, divide, e aí, por exemplo, cada equipe vai fazer uma coisa específica, entendeu? Então, uma equipe ficou para construção de banheiro. Num fim de semana, construiu o banheiro. Foi isso que aconteceu. Aí, nesse mesmo fim de semana, aconteceu o casamento, aconteceu a distribuição de cesta básica. Eu lembro que estava chovendo e eles não paravam. Eu lembro de eu tirar foto na chuva dos missionários entregando cesta, visitando todas as casas, fazendo acompanhamento assistencial, né? Exatamente. Eu achei sensacional. Sensacional. Então, você foi lá como voluntário? Voluntário. Porque os missionários fazem esses eventos também e buscam voluntários também para fazer essas ações específicas? Porque Sim. parece que era um evento, né? Que teve o casamento, teve a construção do banheiro. Eu não sei exatamente como é que funciona a questão, por exemplo, do evento, assim, mas é muito importante as pessoas terem essa ciência que o trabalho missionário, ele precisa de voluntários, mas ele também precisa de financiamento. Né? É muito importante isso, eu gostaria de falar isso, porque as pessoas que estão indo lá trabalhar, às vezes as pessoas estão saindo do trabalho delas, pegando folga, algumas coisas, já estão indo lá, por exemplo, para construir casas. Mas elas precisam de comprar o material de construção também. Precisa de comprar a cesta básica também. Já tá doando ali a questão dela mesma. Dela mesma, ir lá. Disponibilizando lá. Exatamente. Então é muito importante as pessoas procurarem trabalhos missionários sérios para elas ajudarem outras pessoas. Não sei como é que ajuda. Procura um trabalho missionário, por exemplo, o Love Movimento mesmo, é um trabalho que eu conheço, que você pode ajudar diretamente. Ou indo também, Exatamente. Né? Exatamente. Ô, Diego, fala pra gente aqui, qual que a importância, na sua visão, que tem um trabalho missionário para essas regiões que você já foi até hoje? Qual que é a importância dessa questão de não só levar a palavra de Deus,
mas também levar ali uma questão social, uma questão cultural, que a gente vê também é que nem um trabalho social, a pessoa tem que gostar, né? Exatamente. É verdade. Olha, na verdade, acredito que a importância do trabalho missionário ele vai além de simplesmente falar para uma pessoa, você tem que ser cristã, mas também para a pessoa ter dignidade, né? Estamos falando de justiça social, de ter oportunidade de desenvolvimento, de crescer. Então, eu acredito muito, e é muito importante, que através desse trabalho, ele tenha a oportunidade de saber, né? Que obviamente são importantes, mas também tem a oportunidade de conhecer outra realidade. Então, acredito eu que realmente esse trabalho é muito importante, é necessário. Talvez nem todo mundo vai, isso é uma coisa que nós sabemos, mas pelo menos quem puder fazer é gratificante. Eu não sou rico. Talvez a minha conta não está com milhões assim, está lotada de grana. Mas eu sou feliz, porque eu estou vendo pessoas que estão sonhando hoje. Sim. Vejo Sendo pessoas que impactadas, estão sendo impactadas pelo amor de Deus através de coisa. Pessoas que provavelmente não tinham banheiro há muitos anos e hoje já tem. Isso é dignidade. Então, isso também, o evangelho não é somente, para muitas pessoas, somente uma mudança de mentalidade. E, obviamente, uma mudança de mentalidade é muito importante e necessária, mas também vem acompanhado de outras coisas. Uhum. Então, realmente, ao longo do tempo, eu tenho percebido que é muito importante o trabalho. Obviamente, quem está fixo lá agora estou eu, né? E estão os meninos que estão me ajudando. Mas o Love vai, pelo menos nós vamos 3, 4 vezes por ano. Eu falo, é engraçado, porque eu sou do Love, só que eu moro lá. Então, quando eu falo do Love, o Love que está em BH que vai me visitar. Então, parece que eu estou falando de um terceiro. Não, estou falando da mesma organização com que eu trabalho. Só que a equipe de voluntários de BH vai para lá pelo menos 3, 4 vezes por ano. E esses voluntários são todos evangélicos? Sim, todos são da igreja, obviamente que nós congregamos, a maioria. Outros são de outras igrejas, mas sempre estão em vinculação, estão, digamos, igreja, perto. uma religião. Mas existe algum voluntário que vai lá assim que não é de religião? Eu quero ir para questão de ajudar mesmo, para ver como é que é. Assim. Teve pessoas que já ajudaram. Por exemplo, você se lembra quando começou a pandemia? Quando começou a pandemia, teve pessoas que doaram, que não necessariamente eram cristãs, né, mas doaram, porque queriam doar, e assim foi. Recebemos a doação, foi canalizada, né? É importante, Anderson, assim, alguns cuidados, por exemplo, que os missionários, penso eu, que tenham que ter, porque eles fazem um trabalho de mapeamento da região, conhecem as pessoas, então tem que ser pessoas preparadas para entrar em contato com aquelas pessoas ali, porque tem todo um cuidado que você tem que ter. Na hora que você vai chegar na casa, o assunto que você vai conversar, o modo como você falar de determinado assunto. Então você tem que ter um determinado contato com o grupo também, até para entender esses comportamentos, entendeu? Você já presenciou algum voluntário que chegou lá que se sentiu impactado ali com a realidade ali, que você viu que a pessoa ficou abalada emocionalmente, assim? Já. Acontece muito? Sim, é porque que acontece? Quando você está numa cidade, e olha, eu não estou culpando ninguém, nem estou julgando ninguém. Mas vamos ser sinceros, você está numa cidade confortável, ar-condicionado, tudo bonito, tudo com acesso, e você tem livre acesso a tudo rapidamente. Você está de boa, então você vai para um lugar, um contexto onde não tem muita coisa, uma cidade que às vezes é muito parada, ou que as oportunidades são poucas. Isso muitas vezes quebra, e isso, digamos... É um choque de realidade. É um choque de realidade. Então, teve já o voluntário que começaram a chorar. Começaram a chorar porque ele falava, assim, olha, fulana tem essa situação, olha, em BH poderia ter sido resolvida em um mês, e olha, tem 6 meses esperando, por exemplo. Mas é a realidade que nós temos no norte de Minas, por exemplo. Lá, aqui, eu sei que o SUS pode demorar algumas coisas, mas algumas vezes aqui uma coisa sai mais rápido e lá passa um ano e ainda estão esperando uma endoscopia, por exemplo. Então essas coisas de oportunidade, às vezes os voluntários que têm ido, alguns talvez, porque já conversei com alguns, né? Quando vão para essa realidade, ele fica como, uau, cara, eu não sabia que isso existia. Para muitas pessoas, atravessar a balsa é o trem mais cabuloso, mas nossa, atravessei o rio na balsa. Para nós já é normal, para mim já é normal. Dia a dia. É o dia a dia, exatamente. À noite é mais tenso atravessar a bolsa.
Mas é isso, é coisas de realidade, né? É outro conhecimento, é outra história de vida, é outra realidade que você tem aqui quando você compara, é que a pessoa caiu a ficha. Opa, peraí, é diferente, eles são... Realmente é difícil. E você conhece algum caso de um voluntário que foi lá, foi impactado assim, e a pessoa mudou uma chave de vida? Não, eu vou vir aqui pelo menos uma vez por ano, eu vou tentar ajudar aqui de alguma forma. A pessoa teve alguma assim? Olha, a maioria dos meus amigos, o Terrinho é um, né? O Paulo é um, né? Ele já voltou várias vezes. Eu acredito que também porque se sente identificado com o trabalho, impactado também. Ele sempre vai e colabora, igual outros amigos. Então, quando já a pessoa conhece a realidade, sente como muitas vezes nós precisamos nos identificar com alguma coisa para fazer parte disso. Então, eu acredito que sim, muitos voluntários têm feito isso. Sim. Uma coisa muito legal que eu vi lá, quando eu fui lá, eles montam eles pegam estruturas, escolas e tal, ou algumas salas, para o médico atender. Tem atendimento psicológico também, né? Dentista. Então vários técnicos vários, diferentes, né? Cara, isso é muito importante. Igual, por exemplo, a questão do sonho mesmo da pessoa que tá casando, ou às vezes a pessoa precisa receber um diagnóstico mais rápido de um médico ali, né? Obviamente não acontece exames, mas o médico, por ele olhar ali, já fazer uma análise ali, a anamnese, ele já consegue identificar uma série de questões, um atendimento psicológico, né? Já consegue fazer exame de vista também, eu vi. Tem exame de vista também. Olha que legal. É muito, muito importante. Impacta a vida ali da demais, região, demais, né? demais. Eu vi assim e achei transformador. Ô, Léo, nós temos que marcar uma outra visita aqui do Diego aqui, que nós estamos chegando aqui no nosso tempo aqui, para ele contar mais histórias e até mesmo marcar de ir lá visitar ele lá também, fazer um podcast. Quem sabe fazer um podcast lá num desses eventos lá no aí. Sertão, né? Norte de Minas. Beleza. Ô, Diego, olha pra câmera aqui e dá suas considerações finais, deixa aí suas redes sociais, a questão do grupo que você participa também, manda um abraço pra família também, seus pais, a gente vai mandar o link lá pra você mandar pra eles lá, pra ele também assistir você aí. Não, beleza. Pessoal, obrigado, né, pela oportunidade, obrigado por tudo, pelo tempo, né, e realmente eu acho que considerações finais acredito que todos nós nascemos com um propósito, né? Com certeza. E o mais importante é servirmos as pessoas. Porque tem um ditado que diz, né? Que quem não nasce para servir, não serve para viver, né? E na verdade eu acredito que o serviço é uma parte fundamental de tudo. Eu sou missionário, tá? Tudo bem, mas a gente entende que através do serviço a gente pode aprender muito. A gente cresce também como pessoa, mas também a gente entende que é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos amados também, para amar a outras pessoas através do ato de serviço. Nas minhas redes sociais, né, eu estou como... Sei lá, como estou eu no Vamos colocar aqui. Já vamos colocar aí. Mas eu sou missionário do Love Movimento. Qualquer coisa, meu pastor é Rafa do Love. @Rafa do Love. Um abraço aí pro Rafa do Love. Já fica o convite também pro Rafa. Exatamente. Aí, ó. Mas de verdade, muito obrigado, viu? Chama ele aqui, deixa o convite para ele participar aqui também, contar mais uma história do Love também. Ele vai contar como começou o Love, porque eu cheguei depois. Mas ele pode falar como começou o Love. Queremos saber aí, o início do Love aí. Exatamente. Ô, Diego, muito obrigado por ter compartilhado aqui a sua história. Aqui, ó, você não mandou um abraço pra sua mãe, não. Um abraço, mãe. Vai tomar um cu. Ótimo, Léo. Que entrevista maravilhosa. E podemos falar, né? Esse podcast é internacional. Com certeza. Mais um verificado alcançado aí, né, Anderson? Um cadeado desbloqueado. É isso aí, Léo. Léo, se tem história, Léo, conte pra nós. Valeu.